Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Geriatria com Miola. Aqui a gente aprimora o conhecimento de vocês sobre as demências para que vocês tenham mais paciência e confiança para cuidar dos pacientes de vocês. E hoje a gente vai falar sobre diagnóstico de demência. E agora, o que fazer? Meu nome é Vinícius Miola, eu sou médico geriatra e não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também se inscrever nas nossas outras plataformas, no Instagram, @geriatria com Miola, e no TikTok, Geriatria com Miola. Beleza? Bom, esse então provavelmente é um momento em que muitos de vocês já passaram, porque já tem o seu diagnóstico de demência, e aí estão buscando informações, ou muitas pessoas que estão percebendo um paciente esquecido, não sabem o que fazer, e aí vem aqui para nós atrás de informações para ver o que a gente pode fazer para ajudar, né? Então, claro, pessoas que já estão mais bem informadas chegam no consultório nesse momento, né? E já imaginam, já esperam eventualmente o diagnóstico de demência, né? Então já viram que os sintomas são parecidos com doença de Alzheimer, né? Já sabem que essa é uma possibilidade. Quando vem o diagnóstico, acaba às vezes não chocando tanto. Mas para muitos familiares também acaba sendo um choque, até para muitos pacientes, né? Apesar de que grande parte das vezes o paciente não consegue entender bem o diagnóstico, né? Então, chega esse momento, é aquela notícia de sempre quando a gente dá uma notícia ruim, um diagnóstico ruim, né? A família parece que perde o chão, fica confusa, não sabe o que fazer, né? E os relatos são sempre os mesmos, né? A gente conversa com os familiares, conversa com amigos que já tiveram o diagnóstico e fica aquela coisa perdida, né? Eventualmente sair desesperado na internet por terapias malucas ou que possam prometer coisas milagrosas e que a gente sabe que nas demências esses milagres não existem, né? São doenças que acabam sendo morosas, né? Tendo o seu diagnóstico e a sua evolução lenta, a sua perda de funcionalidade lenta ao longo do tempo, né? E a gente sabe como isso é difícil e muitas vezes difícil também para as famílias aceitarem, né? Então é normal se no início do diagnóstico um familiar ou você ou qualquer um dos seus familiares tenha passado por um período de negação, de não querer aceitar, né, essa notícia. Isso é normal. A gente precisa entender também que faz parte da aceitação da doença essa primeira parte de negação, né? De não querer aceitar que isso pode estar acontecendo na sua família. Mas passando o período de negação, a realidade se impõe, né? Então o familiar está ali, o declínio cognitivo está ali, né? O paciente ele tem sim os esquecimentos, ele tem as desatenções, ele não consegue mais fazer as coisas que ele fazia antigamente e a gente precisa enfrentar, né? A gente precisa aceitar e aí conseguir enfrentar. E é isso que é o papel do nosso canal, ajudar vocês a enfrentar essa doença de uma forma melhor. E aí é claro que hoje a internet facilitou muito, né, a vida dos cuidadores, porque tem muita informação boa na internet sobre formas de cuidar do paciente com Alzheimer, né, de como se portar, né, de o que fazer. E isso é uma das coisas mais importantes que vocês podem fazer a partir do diagnóstico, estar aqui em vídeos como esse, né, aqui em canais como o nosso, buscando informação, né, e tentando melhorar e aprender mais sobre a doença. Então, com certeza, esse é o primeiro passo. Mas tem algumas coisinhas que é sempre importante a gente comentar, que parecem bobas, mas que na prática a gente vê isso com muita frequência atrapalhando o cuidado do paciente. Então, primeira coisa, se o familiar não aceita bem, ou mesmo aceita, mas tem dificuldade em lidar, a gente sabe que muitas vezes o familiar acaba confrontando o paciente com frequência, né? Então o paciente faz uma coisa errada, ou fala uma coisa que está destoando ali do cenário, né? E o familiar, o filho, o neto, o esposo acaba confrontando o paciente, dizendo, não é isso, meu Deus, já falei para você, ou não, como que tu tá pedindo da tua mãe tá morta há 30 anos, ou ele falando que a casa não é a casa dele, que ele quer ir para casa, mas como? Aqui é a tua casa, você mora aqui há 40 anos, e acaba rolando essa situação de confronto, né? Então essa é a primeira dica geral que a gente quer dar para vocês, nunca entre em confronto com o paciente com demência, certo? Por quê? Porque quando você entra em confronto, você não está entrando em confronto com o paciente,
você está entrando em confronto com a doença. E a doença, ela não vai te poupar. Você vai bater nela e ela vai bater de volta com mais força ainda. Você não está batendo no paciente, você está dando de frente com a doença. E isso é extremamente difícil e provavelmente o paciente vai responder com agitação, vai responder com agressividade, né? E a relação de você só vai piorar. Isso vai gerar um estresse ainda maior na sua pessoa, né? E vai dificultar ainda mais a sua vida. Então, a primeira grande dica, né, que a gente vai dar se você está começando a cuidar de um paciente com demência agora é: não entre em confronto. Sempre que você entrar em confronto, é você contra a doença e contra o paciente. Se você estiver calma, respira fundo, você vai se unir ao paciente para combater a doença e vai ser bem mais tranquilo, não vai gerar tanta agitação, não vai gerar tanta agressividade. Então isso é muito importante. Segunda coisa importante que você faça a partir do diagnóstico da demência é que sempre tente simplificar as coisas para o paciente. Então, se antes, por exemplo, você dizia para ele: vai no seu guarda-roupa e escolhe uma roupa para a gente sair. Uma das grandes características do paciente com demência é que ele tenha dificuldade para tomar decisões, dificuldade no aprendizado e dificuldade para tomar decisões. Então, sempre que você elencar para ele opções de múltipla escolha, por exemplo, né, vai lá escolher uma roupa, ele vai chegar no guarda-roupa e não vai saber qual escolher. Ele vai olhar todas aquelas opções, né, de camisa, de calça, de vestido, calcinha, e ele não vai conseguir escolher uma entre todas elas, é muito difícil para ele. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar duas opções e vai dizer para ele escolher. Então, olha, tu prefere usar esse vestido ou esse? Ele vai dizer, esse aqui. Sempre que você transformar as escolhas, as situações do dia a dia em decisões menos complexas, isso vai fazer com que vai facilitar a vida do paciente, ele vai conseguir lhe ajudar melhor, tá? Então não adianta, às vezes, você vai pedir para ele ir pegar uma coisa para ti, vamos fazer um almoço, né? Você tem que indicar exatamente aquilo que você quer que o paciente faça. Então, olha, agora vamos cortar a salada, vamos lavar, né? Depois agora vamos escolher o arroz, né? Vamos picar a carne, uma etapa de cada vez. Sempre que você der comandos simples e um de cada vez, isso facilita muito mais para o paciente poder lhe ajudar. Até na hora do banho, por exemplo, né? É mais fácil, em vez de você dizer, tira a roupa, você dizer, olha, tira a camisa para eu poder lhe ajudar. Agora vamos tirar a calça, agora vamos tirar a cueca. Uma coisa de cada vez. Sempre que os comandos forem simples, né, um tom de voz nunca agressivo, um tom de voz calmo, tranquilo, né, que você fale e indique esses comandos mais simples, vai facilitar a vida do paciente. Então lembre disso, porque isso vai facilitar muito a sua vida e é muito importante, tá? A terceira dica aqui é preservar a funcionalidade do paciente ao máximo. Acontece muito de o paciente começar a ter dificuldades em realizar as suas coisas e a família, em vez de estimulá-lo a se manter fazendo as coisas, a família vai lá e começa a fazer as coisas pelo paciente. Então, ele não consegue mais tomar os próprios remédios. Em vez de tentar organizar e ficar olhando, né, ficar supervisionando, ver se ele consegue tomar, a família vai lá e entra no lugar do paciente, começa ela mesma a tomar os remédios. Ele não consegue mais cozinhar, esquece a panela no fogo, então tira ele da cozinha completamente. Não, traz ele para a cozinha, se é uma coisa que ele gosta, deixa ele ajudar em coisas que ele ainda consegue fazer. Enquanto você vai fazendo uma coisa, ele vai fazendo outra. Ele pode lhe ajudar, ele pode fazer as coisas. Então não tome o lugar dele em todas as atividades da casa. Tente mantê-lo o mais funcional e ativo possível. Tente mantê-lo fazendo as suas atividades, que você vai ver que isso vai fazer uma diferença muito grande na funcionalidade ao longo do tempo. Ele vai manter a sua funcionalidade por mais tempo. E aí, é claro, a quarta coisa que vocês têm que fazer a partir do diagnóstico, e que é muito importante, é estabelecer rotina, né? A gente fala disso muito aqui no canal. Quanto mais vocês fecharem a rotina do dia a dia do paciente, que ele tenha as atividades dele para fazer no mesmo momento, né? Que ele faça as coisinhas dele direitinho, mais fácil vai ser para ele se adequar e conseguir realizar as atividades e dar menos problema, né?
menos problema de tomar banho, menos problema de dormir, ele vai dormir no mesmo horário, vai acordar no mesmo horário, vai tomar banho no mesmo horário, vai facilitar para ele, para a vida dele, né, que ele faça as atividades sempre no mesmo horário. Então, fez o diagnóstico, vai começar a cuidar do paciente, já comece a estabelecer rotina, porque isso vai ser muito, muito legal para ele. Beleza? Então, 4 coisas que a gente falou a partir do diagnóstico, muito importante que vocês têm que lembrar e tentar instituir. Nunca confrontar o paciente, não confronte, isso só vai trazer piora para você. Às vezes o esposo é um cara que é difícil, né? Ele não aceita a doença da esposa, tem que conscientizar, senão vira um problema. Então, não confronte, simplifique, né? Simplifique, dê sempre comandos simples, né? Com um tom de voz tranquilo, sempre escolhas binárias, para que fique mais fácil para o paciente, né? Para que ele consiga ajudar mais no dia a dia, né? Terceira coisa, mantenha a funcionalidade, não faça tudo por ele, deixe com que ele continue fazendo as suas coisas, isso é muito importante. E número 4, estabeleça a rotina a partir do momento do diagnóstico, você vai ver que isso vai ajudar muito você, beleza? Espero que, se você está iniciando a sua jornada no cuidado de um paciente com demência, tenha gostado dessas dicas, implemente, que eu tenho certeza que vão lhe ajudar, ok? Era isso por hoje. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, se inscrever no canal e também nas nossas outras plataformas, @Geriatria com Miola no Instagram e @Geriatria com Miola no TikTok, beleza? Um abraço e até mais!